Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu tô aqui com o Guilherme Kroll. Fala um oi, pessoal, Guilherme. E aí, pessoal? Terceira vez que eu tô no canal do Zé. O Guilherme é o sócio proprietário um dos sócios proprietários da Balão Editorial e a gente vai conversar um pouco sobre a crise no mercado editorial que começou ali. Não, a FENAC ela não foi a primeira a fechar, porque teve algumas outras antes, né? Ah, Mas a FENAC foi o grande momento que virou a chave, as pessoas começaram a prestar atenção. E agora a gente está com a Saraiva e a Cultura com dívidas milionárias para as editoras. E eu quero saber do Guilherme como que a gente chegou nessa situação, né? O que você atribui aí, Guilherme, para os principais fatores para essa crise nesse ponto? é difícil precisar exatamente o que levou à crise, né? Eu tenho algumas hipóteses e elas são. Eu acho que elas são bastante. Eu pensei bastante no assunto, eu estudei bastante o assunto, eu acho que essas hipóteses são bastante avalizadas, mas assim, ainda assim são hipóteses, né? A primeira hipótese mais evidente é a entrada da Amazon. A Amazon entrou no Brasil há 3 anos, entre 2015. Mas o domínio amazon.com.br, que era de uma fabricante de computadores brasileira, uma revendedora de computadores brasileira, foi comprado pela Amazon gringa muitos anos antes. Ou seja, todo mundo sabia que a Amazon ia entrar no Brasil em algum momento. Em Uhum. 2015 entrou, mas as livrarias brasileiras, as grandes livrarias brasileiras, não se prepararam para a entrada da Amazon. A Mesmo, começar. Ou posso fala. só Mesmo antes da Amazon chegar no Brasil, o tráfego que tinha de dados na Amazon Internacional vindo do Brasil e pessoas comprando livros importados por lá já era gigante, né? Exatamente. E a Amazon entrou no Brasil dando um show, assim. Eles entraram com uma operação azeitadinha, bem atendendo todo mundo com um frete barato. Eles têm muita grana para queimar mesmo, assim. Eles conseguem dar descontos absurdos e não tem concorrência. Não dá para concorrer no desconto da Amazon. Então, Sim. as livrarias não se prepararam para o que viria. E quando a Amazon entrou, teve uma migração maciça de leitores que compravam, especialmente a gente vai falar aqui basicamente de Cultura e Saraiva, que são as duas que estão em crise, né? A gente fala Uhum. crise no mercado editorial porque a Cultura e a Saraiva são juntas afundando ao mesmo tempo, são como um Titanic. Sim. E as editoras todas, as editoras estão perto, até as livrarias estão perto, são os bots que estão fugindo do Titanic. Só que quem conhece o acidente do Titanic sabe que muitos bots afundaram junto com o Titanic porque ele puxou junto gente, né? Tipo, Sim. formou um redemoinho e puxou as pessoas pro fundo. E fala uma coisa, o Submarino, ele começou no Brasil vendendo livros e ele não era tão agressivo, mas ele já tinha uma política É. de descontos e isso não afetou tanto na época, né? Não, o Submarino não afetou porque o business dele nunca foi exatamente o livreiro, né? A Amazon também não é. Também não é assim. O livro é o primeiro passo da Amazon. Em todo lugar que eles entram, o livro é o primeiro passo só. Mas o Submarino, ele comprava pontualmente alguns títulos e vendia a preços baixos. Então eles faziam acordo com as editoras. Por exemplo, comprava a trilogia do Senhor dos Anéis com a Martins Fontes. A Martins Fontes fazia uma edição específica para o Submarino, sem orelha, com um papel, uma gramatura mais leve para ficar mais barato e conseguia vender a preços baixíssimos. Uhum. Mas ele vendia só o Senhor dos Anéis. E é uma coisa que eu falo em todas as palestras ou debates que eu participo, né? O livro, ele não é Coca-Cola, ele não é macarrão. Sim. Você pode vender muito de um, não implica que você vai vender menos do outro necessariamente, né? A mesma pessoa que compra Senhor dos Anéis pode comprar o Guia do Mochileiro das Galáxias e comprar um livro independente. A pessoa que compra macarrão, a Adriana não vai comprar macarrão Barilla e vice-versa, assim, não tem Sim. uma concorrência do livro é muito diferente da concorrência de outros produtos, né? Tanto que tem aquela teoria da cauda longa, né? Exatamente.
que é um livro puxando o outro, um best-seller puxando vários pequenininhos nas vendas. Então o Submarino não afetou as livrarias. Lógico que deve ter afetado alguma instância, mas ele era quando o Submarino surgiu, ele era uma coisa deslumbrante e ele foi Sim. uma bomba. Todo mundo comprava loucamente no Submarino. Ele tinha um modus operandi similar ao da Amazon. Ele tinha os links patrocinados igual, lembra? Uhum. Não, era tudo. Pra mim, assim, o grande lance do Submarino era chegar onde não tinha livraria. Se É. existisse Submarino quando eu era moleque, assim, seria uma vida diferente no interior. Que você queria ler e se você não estava na capital, não tinha livraria. Mas o Submarino ainda assim, ele oferecia só os best-sellers. Só É, alguns mas best-sellers. mesmo assim já era mais do que se Sim. tinha, do que você tem fora dos grandes centros. Então, mas Então, o Submarino, depois de um tempo, aconteceu uma coisa com ele que mudou totalmente a dinâmica. Quando ele estava no auge, ele foi comprado pelo Grupo Americanas. sim. E E aí o Grupo daí, Americanas é um grupo muito competente, mas ele tem um outro tipo de competência, já era uma coisa mais burocrática, e o Submarino uhum, deu uma estagnada, assim, perdeu muito da força, do frescor que ele tinha e entrou num esquema similar mesmo das lojas americanas. Um crescimento sim. mais controlado e tal, e beleza, o Tanto que Submarino quase passou a não ser se fala, né, dele mais. pois é, e Uhum. ele passou a ser um player do mercado, mas um player do mercado só. Uhum. Curiosamente, quando a Amazon foi entrar no Brasil, dizia-se que a única empresa que ela considerava concorrente era o Submarino. Hum. O É, único porque banco. era o modelo mais parecido de negócio, né? Exatamente. E por que ela não considerava Saraiva e Cultura? Porque eles não tinham essa dinâmica, eles não estavam preparados para o universo.com. Apesar do site da Saraiva e do site da Cultura serem referências e muita gente comprar muita coisa lá, era um elefante branco, na verdade. Ficava uma coisa Sim. ali que não vendia tanto assim. A gente estava discutindo, né, esses dias, eu e você, Sim. que as vendas do site da Saraiva eram menos da metade das vendas do físico da Sim, Saraiva. sim, é. Eu estava analisando o balanço da Saraiva e a operação em livraria física ainda é o dobro das vendas deles, é o dobro de faturamento. Eu Sim. achei impressionante, eu não fazia nem ideia, eu achava que hoje em dia todo mundo comprava pela internet, mas de fato ainda a operação física é uma parte muito importante. A Mas ela é. cultura, é, Desculpa falar. não, eu tô falando da Saraiva em específico, que a Saraiva ela é uma empresa de capital aberto, tem ações na bolsa, e ela é obrigada a colocar os balanços dela e os detalhamentos. Então, se você entrar na relação de investidores da Saraiva, você vai conseguir assistir vídeos deles explicando como está a situação. Só que é aquela coisa, a relação do investidor, ela sempre diz assim, olha, está indo muito bem, mas você vê, ela está gerando um prejuízo de 50 milhões ao ano na É. operação como um todo. Quando você entra, quando você abre para a bolsa, eu não sei, lembro exatamente quando que a Saraiva entrou na bolsa, mas a partir do momento que entra a bolsa, muda totalmente a dinâmica da empresa. A Sim. questão direta do lucro ali não implica tanto quanto movimentos que fazem as ações subirem. Então, por exemplo, a Saraiva comprou Siciliano há uns 15, 20 anos, eu não lembro exatamente quando, Sim. foi numa operação gigantesca e que não justificava exatamente, né? A Siciliana era a É, maior concorrente da Saraiva nos shoppings, assim, tudo, mas foi uma compra mais para mostrar para o investidor que eles eram grandes, assim, e deve ter valorizado as ações na época e tudo mais. mas tem um problema também no modelo da Saraiva, que eu estava analisando o balanço deles, eles garantem um mínimo de dividendos por ano. Sim, Então, você falou esse negócio do lucro não ser necessariamente o foco, tudo bem, não é o foco. Mas se você é obrigado a pagar para os seus acionistas um valor mínimo por ano e você não tem lucro, você aumenta seu prejuízo. Isso é bem, bem complicado. O patrimônio da Saraiva está sendo dilapidado ano a ano numa velocidade que, assim, se vamos dizer que ela conseguisse seguir em frente, gerando esse prejuízo, né, ela desapareceria, ela se autoconsumiria em 5 anos. e tem análise de se a Saraiva começasse a pagar a dívida dela hoje, ela ia levar 13 anos para pagar.
Ou seja, uma empresa que precisa 13 anos para pagar dívida e em 5 anos de prejuízo constante ia quebrar, é uma coisa que. Sim, De novo, eu volto à metáfora do Titanic. O Titanic foi afundando aos poucos, mas não tinha mais salvação. sim. Exatamente, É, a gente viu esse navio que era essa leva já bateu no iceberg. Eu acho que não tem salvação, não nesse modelo. a minha visão é que, por ser uma empresa na bolsa, por já ter. Quando a empresa é na bolsa, ela tem que criar toda uma estrutura financeira que é muito complexa. Então, é bem possível que um grande player do mercado não editorial, talvez uma Casa Bahia, alguma coisa assim, compre a Saraiva e desmantele ela e desosse o negócio e venda pontos para alguma dessas que estão crescendo. A gente estava Hum, conversando sobre a leitura, Curitiba, Travessa abrindo loja. é, E, aliás, né, o mercado em si, a venda de livros em si, ela não está em retração, né? não. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. As vendas de livros se mantiveram. Eu não gosto de chamar de crise exatamente por isso. É uma crise, sim, porque muita gente está perdendo dinheiro e está ameaçada de quebrar, mas eu chamo de apagão. É um apagão. É É um uma, bom nome. porque é o apagão da Saraiva e da cultura. Elas não estão pagando, deram um apagão no negócio, mas a energia tá aí, né? E, essa coisa assim, como tem as pessoas comprando livro, para onde elas vão? Primeiro, os livros que elas estão comprando na cultura, estavam comprando na cultura e na Saraiva, não estavam sendo remunerados das editoras. Tem Sim. os calotes aí para mostrar. Segundo, se a cultura Saraiva agora é amplamente, todo mundo está falando abertamente disso, o leitor não é bobo. Sim. Ele vai pegar e vai começar a comprar em outras unidades. Eles vão atrás de comprar na Leitura, na Travessa, na Livrarias Curitiba, Na própria Amazon, né? na própria Amazon. A Amazon, as pessoas quiseram combater a Amazon e no fim vão entregar o mercado de mão beijada para ela. A Amazon ela tem um problema sério, assim, a gente fala sempre disso. O livro ele não subiu de preço nos últimos anos em Sim, relação à inflação, mas o poder de compra do brasileiro ele ainda é baixo e por mais que o cara goste de ler, o cara que lê muito, ele vai comprar muito livro, então para ele o livro sempre vai ser relativamente caro. O cara que lê pouco, ele acha o livro sempre caro porque ele não dá tanto valor assim. Então a Amazon é o lugar ideal, né? Porque é o lugar onde você olha e sempre tem a barganha. exatamente. Sempre tem o 30% de desconto. Você fala, nossa, eu não posso perder essa promoção. E aí a gente É, entra numa outra seara que eu acho que quando a gente pensa em o que foi que derrubou essas livrarias, eu acho que a cultura do desconto foi uma coisa que derrubou muito. mas E, a cultura do desconto começa com a FENAC, né? Com o preço e, verde, a que dava FENAC sempre teve essa cultura. 20%. Mas a Saraiva e a cultura também faziam o desconto. A questão agora voltou-se a discutir a questão da lei do preço fixo. Para quem não Sim, sabe, a lei do preço fixo propõe que o livro não pode ter desconto por um ano depois do lançamento dele. Então, lança o livro por um ano, não pode ter desconto máximo de 5%. As livrarias sim, podem dar. E aí, após um ano, ele poderia ter desconto, aí, os descontos tipo, que quisessem, né? E essa lei do preço fixo vem sendo debatida há anos, e é uma proposta antiga já. E as primeiras editoras, as primeiras livrarias a serem contra a lei do preço fixo tinham sido as livrarias grandes brasileiras lá atrás. sim. Agora que elas estão para quebrar, voltaram a falar da lei do preço fixo como uma salvação. Mas É, eu sempre defendi a lei do preço fixo lá atrás. Hoje em dia eu sou contra a lei do preço fixo. Eu acho que do jeito de estar o ecossistema montado, não vai adiantar. eu acho que o problema é que a lei do preço fixo, quando a França lança isso, ela é uma coisa pensando para 50 anos na frente. Você Sim, trava o preço agora, pensando em daqui 50 anos, a gente ainda vai ter as nossas pequenas livrarias, a gente ainda vai ter nossas médias livrarias, a gente ainda vai ter as editoras funcionando. Ela não é uma solução que resolve hoje. Porque hoje, se você colocar a lei do preço fixo, o cliente ainda compra na Amazon porque a Amazon entrega mais rápido, o site é melhor e ela remunera melhor os afiliados dela. Então, a Amazon ela é muito, mesmo com preço cheio, ela ainda ganharia.
É, então, mas é por isso que eu digo que o ecossistema já está montado de um jeito que eu acho que a lei do preço fixo não vai resolver mais. Sim. Ela é uma coisa que já passou. A gente tem que É, olhar para frente, assim. Eu acho que se, se quiser salvar essas livrarias, eu não acho que deva se salvar. Eu acho que deve saldar suas dívidas se elas têm com as editoras, importantíssimo. E uhum, se quiser salvar, é importante, por exemplo, o governo poderia dar uma linha de crédito para sim. essas livrarias, para ajudar, fazer um programa na recuperação judicial para enxugar e fazer uma nova proposta de negócios, esse tipo de coisa. Eu acho É, que existem outros. eu acho que um dos grandes problemas nessa solução, apesar de eu achar que o governo teria que sim intervir, assim como ele intervém em bancos, o grande problema é que a maioria, as duas, elas já devem para o BNDES, né? Sim, Em grande ter uma parte. linha de Então, crédito extra, sei lá, né? Uma sim. coisa. Então, mas voltando, eu não acho que devo salvar, eu acho que a coisa já gringolou, eu acho que também aí a gente entra em outra hipótese, que é o que eu chamo de uma crise do varejo. É uma crise global do varejo. Sim. O varejo no mundo inteiro, o varejo de tudo, está passando por uma transformação. E Uhum. essa transformação, você vê ela se opõe à questão das ponto .coms. Se eu sempre dou esse exemplo, se sua geladeira quebra hoje e você vai comprar uma geladeira nova, você pode ir até as Casas Bahia, até a Fast Shop e ver dois modelos de geladeira. Mas se você entrar na casasbahia.com ou no fastshop.com, você vai ver todos os modelos de geladeira. Sim. E tem uma questão que, assim, isso é um palpite meu, assim, de algumas leituras, que o mundo ele chegou num ponto de equilíbrio onde o cliente ele decidiu ali o quanto ele quer pagar pelas coisas, as empresas decidiram o quanto elas podem dar um preço, só que a empresa quer ter mais lucro, o cliente quer ter mais desconto, e eles olharam assim, bom, quem que a gente tem que matar nessa história? Ah, o intermediário. O intermediário é o comerciante. Sim, Então a gente está cada vez mais andando para essa hora que você entra na internet e pesquisa o preço, você ir comprar direto no fornecedor. exatamente. Você ir cada vez mais para cima na cadeia. Ainda existem mercados que são muito honestos, onde a pessoa que distribui ou a pessoa que fabrica, ela só vende em preço cheio, para não matar a rede dela. Mas eu não sei quanto tempo isso vai aguentar. Essa sede, né, dos É. dois lados de ter lucro. E aí uma coisa assim, a gente, pensando nisso, a gente entra especificamente no varejo livreiro. O Sim. varejo livreiro, se você, voltando ao exemplo do macarrão, o macarrão, a margem é 20%. Ou seja, o supermercado vende para você e 20% do que ele vende do supermercado. No Uhum. mercado livreiro, 50% do preço de capa, do preço final, é Sim. da livraria. O varejo fica com 50%. É muito, uma porcentagem muito grande. A Amazon mais, E né? A depende Amazon muito da 60. negociação, depende muito Sim. da negociação, né? Mas é uma mordida muito grande. Então, se eu vender direto para o meu leitor, não importa como, se eu fizer um Uhum. marketplace, se eu participar de uma feira, se eu vender no meu próprio e-commerce, eu vendo e ganho mais, eu faturo mais. Sim. E eu tiro esse intermediário que come metade, quer dizer, comia metade, hoje ele come tudo. Sim. Hoje o preço de capa que eles estão ficando 100%, porque eles não estão pagando. Aliás, nessa briga toda que a gente está tendo, começou a surgir, desde da Bienal, dessa Bienal de São Paulo, onde não teve a Saraiva, que sempre foi o principal stand, voltou-se a falar muito dessa coisa do contato da editora, das feiras, que é uma coisa que as editoras pequenas como a sua sempre já tiveram lá no corpo a corpo, Sim, porque para você consegue levar todos os seus livros e vender ali mesmo com algum desconto ainda é vantagem, porque você tem uma operação enxuta. sim. Mas para editora grande, a Companhia das Letras ela nunca vai conseguir levar 10% do catálogo dela para um evento. É. Mas ela tá presente nos eventos também, né? A Companhia das Letras descobriu a Feira da USP, que era uma coisa Sim. que todas as editoras pequenas já sabiam. A Companhia das Letras está sempre na Bienal, ela tá presente nas feiras também. Então é uma coisa assim, Só, tipo, as só que editoras ela grandes estão se reduz, descobrindo. né? É.
Porque ela tem Onde? que selecionar ali dentro do catálogo dela e abandonar uma série de títulos que ela não vai levar na caixa ali, né? No carregamento, no corpo a corpo. Sim. Mas aí a própria companhia tem métodos, a gente chega no, das coisas que foi redescoberta recentemente, que é o clube de leitura, né? Sim, sim. Aquela coisa que eu antigamente chamava de círculo do livro. Quem for em sebo às vezes vai achar algum livro do círculo do livro, que era vendido porta a porta, né? As assinaturas na época. Sim. Por E malote fiscal, pagava, né? Uma coisa sim, louca. Todo mundo tinha essa coleção do Monteiro Lobato que formava o texto Monteiro Lobato, né? Com as lombadas. sim. E a tag, essa surgiu aí como principal clube do livro. Tem o Scooby também, né? Sim. E a Companhia das Letras, por exemplo, tem um infantil que é o Expresso Letrinhas, existem vários Sim. infantis, né? Tem Clube Quindim, Sim. Leiturinha. Leiturinha, inclusive, tem propaganda na TV. Nossa, legal. Propaganda na TV, nos canais infantis. Eu assisto bastante, né? Os Não, canais infantis. e é um modelo interessante, né? É um modelo de assinatura que prende, né, a pessoa, ela põe ali meio que entra no orçamento dela e vai no automático. É um modelo que vende uma diversidade e, em certa forma, funciona, né? Sim. Porque é difícil, vai ser muito difícil você achar um brasileiro que leia mais de um livro por mês. É. É, Mas aí vai, tá indo embora. Especialmente os infantis funcionam legal porque as crianças leem bastante, né? Quando se é criança, a leitura é um hábito muito comum. e é uma leitura rápida também, né? Sim, sim, exatamente. Então é legal você ter um negócio que vai chegar na sua casa sempre, né? E ajuda. Ter uma curadoria ajuda, porque Sim. também tem muito livro infantil porcaria. E você, quando você assina um Clube Quindim, um Leitorinha ou um Expresso de Letrinhas, você garante uma curadoria que o material que vai chegar na sua casa tem qualidade. E para a editora, o que esse clube do livro representa? Então, é uma coisa muito boa, porque cada clube tem uma variação de assinantes, né? Mas Uhum. suponhamos que tenha 100 assinantes num clube do livro, ele compra um livro seu, são 100 exemplares vendidos, é uma coisa maravilhosa. Você vender Sim. 100 exemplares no mês ali, às vezes num livro que já está no fundo de catálogo, ótimo. Clube de livro, se você foi escolhido pelo curador do clube do livro, é muito bom. É meio uma loteria, né? Exatamente. E, Mas eu e não acho que caiba todas. Como eu falei, a companhia tem um dos livros infantis, mas eu não acho que caiba para todas as editoras fazer isso. Precisa ser uma editora sim. grande, que tem um fundo de catálogo grande. Uhum. Mas voltando ali para as livrarias quebradas, né? A gente tem uns modelos de negócio meio que dá para analisar, né? A Saraiva ela era aquela meio larga escala, onde Uhum. não se preocupava com atendimento, que é meio a linha da leitura. A Curitiba eu não conheço, a Travessa eu nunca fui pessoalmente para saber como que é. Atravessa uma Mas, livraria parecida com a cultura, assim, o ah, mais estilo dele. de atendimento, Atendimento, tá? variedade. A cultura ela sempre foi famosa pelo atendimento. Ela passou por várias crises, né, de demissão em massa de funcionários, recontratação por valores menores, protestos de funcionários. Sim. E chegou num desandar no atendimento, né? E hoje a gente tem a livraria da Vila, que é a livraria de você ir conversar com o livreiro. Por que A esse Martins Fontes modelo? também, né? Martins Fontes, São A Paulo, ela Martins é assim. Fontes, a Martins Fontes em São Paulo também as pessoas amam ir na Martins Fontes. Eu acho Hum. engraçado. Eu conheço várias pessoas que falam assim, nossa, eu adoro ir na Martins Fontes. Mas a Martins Fontes tem livreiros muito competentes, né? Tem livreiros Sim, atenciosos que sabem tudo. sim. E assim, vendo essa crise, vendo esses modelos, o que você acha que é o que dá para estabilizar, vamos assim dizer? Não que seja salvação, né? Mas como um modelo de livraria grande. Então, aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar para as soluções que estão dando certo, né? Primeiro, tem que ter uma operação um pouco mais enxuta, mas não cortar na ponta que ajuda, né? Tipo, você cortar o livreiro competente. Não.
mas diminui o tamanho do aluguel que você paga. Não sei, Uhum. muda a loja de. A Livraria Cultura tinha coisas monstruosas, assim. Sim. O Cine Vitória lá no Rio era uma loja gigantesca. A própria loja do Conjunto Nacional. Imagina quanto que não é o aluguel daquele negócio. Sim. Quanto livro A, você tem que vender para pagar aquele aluguel? a loja do Conjunto Nacional, ela começou pequena, se expandiu e agora se retraiu de uma forma assustadora, né? Exatamente. E, então, eu acho que tem que enxugar a operação onde dá. Tirar o floreio, tirar o enfeite e ir na consistência ali. Uma livraria bem organizada, que vai ter um livreiro atencioso, eu acho uma coisa legal. Outra coisa, Hum. parar de tentar competir em algumas coisas que não vai dar para vencer. Eu acho que, tipo, a ponto .com da cultura da Saraiva não vai derrubar a ponto .com da Amazon. Não Sim. vai. Então eles têm que parar de tentar forçar o desconto ali, pau a pau, porque não vai acontecer. Tem que tentar alguma outra vantagem do seu ponto .com. Eu não sei qual é essa vantagem, tá? Eu tô Sim. especulando junto Então, com vocês, assim. sim, sim. E eu tentar alguma vantagem no ponto .com para justificar a operação. E aí a outra coisa que eu acho que é importantíssimo é começar a encarar a livraria como um ponto de cultura mesmo, né? Sim. Tentar fazer mais coisas acontecer, mais eventos, tentar oferecer aquilo que a ponto .com não pode oferecer. Então, sessão de autógrafo, um debate legal, uma palestra, alguma coisa que um show, um poker show, talvez. E E de a novo Martins isso. Fontes, Não, de novo isso passa pelo se você tem um bom livreiro, né? sim, Que ajuda na você, curadoria até desses eventos. a Martins Fontes, por exemplo, tem o marketplace dela na Amazon. Ela tem um Sim. marketplace na concorrência, faz sentido isso? Eu não sei, mas a Martins Fontes está aí, né? Ela continua. Ela foi a primeira. Ela que estreou o marketplace da Amazon, inclusive. Sim. Muito curioso E. isso, né? Mas o mais curioso na época que saiu a matéria era que a Amazon ela claramente usou a Martins Fontes e a Martins Fontes estava assim, não, beleza, é isso aí. Que a Amazon ela precisava expandir o catálogo, só que ela não tinha pessoal ou não se interessava em investir em pessoal para ficar lá cadastrando livro a livro. E quando a Martins Fontes entra e cadastra todo o catálogo dela, a Amazon ela só copia, ela já tem o dado pronto, ela só acrescenta o estoque É. dela. Então ela Pois é, mas pôde ela própria aumentar o seu catálogo. nesse meio tempo a Martins Fontes conseguiu lucrar com vendas, né? E ela não Sim, tinha um. Ela tinha um site, mas não sei se até que ponto site deficitário ou ruim. não, não sei. Mas a Martins Fontes conseguiu, ela tá sobrevivendo. Eu não sei se ela sobrevive com as contas em dia nem nada. Não tenho acesso a esse tipo de dado, mas eu tenho a Mas impressão que sim. a Martins Fontes ela é um caso bem complexo e bem à parte, né? Tem a divisão É. da editora com a livraria, que não vem ao caso. Ela é um Ah, caso, ela é uma situação peculiar, sim. né? Ela não é reproduzível, nem a crise interna dela ou externa é parâmetro. Mas Não é parâmetro, mas ajuda a gente a entender que às vezes não dá para você enfrentar um inimigo sim, gigante, assim. Às vezes você precisa se aliar. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles, né? sim, Aquela coisa. é uma E, assim, máxima. quem tá ouvindo esse podcast pode achar que eu sou um defensor do ferrenho da Amazon, mas não é isso. Eu sempre critiquei o modelo de negócios deles, eu acho que ele não é sustentável a longo prazo. Mas a gente precisa ser pragmático. A realidade é essa. A realidade hoje é que a Amazon domina e enfrentar ela é bobagem. Tentar competir com ela onde ela domina. Nos descontos, na entrega, na qualidade do serviço. Não vai acontecer. A Amazon, de vários artigos que a gente leu, assim, viu, eu tenho pra mim que ela é um esquema extremamente elaborado de pirâmide e que ela nunca vai dar lucro, ela quer prejudicar os lugares de forma predatória para crescer como marca e lucrar no mercado de ações. Lucrar, eu digo assim, a pessoa que inventou, a pessoa que está no topo da pirâmide, lucrar vendendo ações que valem mais, apesar de não darem lucro. É uma Uhum. coisa muito louca, mas isso é uma É uma teoria minha, assim. financiarização, né? Uma financiarização total do Eu acho processo, que assim.
A É um questão cara é, vendendo uma ideia e as pessoas comprando, só que assim, as pessoas estão comprando e ninguém está vendo o quanto isso é danoso para todo o sistema comercial. Mas é aquela coisa, tá lá, eles têm um bloco de dinheiro gigante que ninguém vai conseguir competir com esse bloco, e você tem que sobreviver enquanto você pensa, né, num longo prazo. Por isso que você fala em ser pragmático. é preciso ser pragmático porque é aquela velha história, né? Você precisa pagar as contas hoje. Sim, Você pode planejar a longuíssimo prazo, e eu tenho planejamentos para minha empresa para longuíssimo prazo, mas eu preciso planejar o mês que vem. sim. Não adianta eu planejar 2023 enquanto eu não paguei as contas de janeiro de 2019, sabe? É, então a gente tem que ser o pragmático e entender o que está acontecendo. Infelizmente eu gostava muito da Livraria Cultura, da Sim. Saraiva eu achei seus méritos também, e eu fico com muito pesar que essas duas livrarias estão com os dias contados praticamente, né? Eu gostaria que elas se recuperassem, mas a realidade é essa e a gente tem que pensar aí onde a gente vai vender nossos livros em 2019. Sim, e tem uma outra questão que aconteceu, que a gente não entrou ainda nesse meio tempo, que é o governo reduzir suas compras. É. E isso já deu uma balada nas editoras também, né? Sim, isso aí foi uma coisa péssima, mas isso é um pouco mais antigo, tem uns 5 anos que reduziu um pouco as compras, né? E foi Uhum. reduzindo, reduzindo, reduzindo. Agora voltou, tem um PNL literário, né, proposto. Eu não sei se ele vai continuar nos mesmos moldes no ano que vem, né? Depende desse governo louco novo aí, que não sei o que eles vão fazer. Sim. E, mas o PNL literário pode voltar a injetar dinheiro nas editoras, né? A gente precisa saber quando o governo começar a comprar, né? É porque a gente começou a falar tanto das livrarias, livraria, que é o que o leitor tem alcance, mas nessa história, como que estão as editoras, né? Sim. Que estão com uma dívida aí na casa de milhões, de mais de dezenas de milhões para receber e não sem perspectiva de receber. E como que essas editoras estão sobrevivendo? Então, por incrível que pareça, as editoras ainda não quebraram, né? Não começaram quebradeira de editoras. Isso eu acho uma coisa muito curiosa. Eu acho que isso pode soar com um pouco de mimimi da minha parte, mas eu vou falar assim mesmo. É muito difícil ser editor no Brasil. É uma coisa assim Sim. complicadíssima. Assim, a gente só se ferra todo dia. É nabo de todo lado. Então você está tão preparado para o fracasso que quando ele vem, você fala, bom, eu já estava preparado para isso mesmo, né? É, então tudo bem, não esperava tanto, né? Então, Eu não esperava. Quando veio o calote, você fala, bom, eu já contava com esse calote, ele ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho você assim, é fala, uma eu não brincadeira. contava nem que eu ia vender, né? É, O calote já quer dizer que pelo menos eu vendi. é uma brincadeira aí, mas é uma coisa assim, tipo, a gente está muito preparado para as coisas darem errado, né? É uma coisa que a gente pensa assim, é alto risco. Voltando à comparação do mercado de macarrão, quando Sim. você vai fazer macarrão, você faz um investimento industrial, você faz um investimento industrial para produção, um investimento industrial para distribuição, você põe na ponta de gôndola e você espera que as pessoas comprem, enfim. Uhum. Não tem segredo. Macarrão é macarrão. Agora você compra um livro, você compra os direitos de um livro gringo, traduz, publica, lança. Você não sabe, você não tem a menor ideia se as pessoas vão comprar. É uma aposta e você faz um investimento inicial grande, né? Exatamente. Tipo, editar é estar constantemente jogando poker e dando all-in. É. Mas assim, nessa questão, no funcionamento como um todo das editoras, da livraria, o governo, ele tem um papel importante, que a gente vê um crescimento, né? Nos anos do governo Lula, a gente vê um crescimento da leitura como um todo. Sim. Você passou um dado de quantos livros se lia, não era? Existe uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil.
Ela é feita desde 2001. É publicada de X anos em X anos, eu não sei exatamente. Eu sei Uhum, que o último foi 2016. Então, vamos pegar os dados de 2001 e 2016. Eu estou citando de memória, tá, gente? Então, vocês podem uhum. checar depois os dados, mas o que eu me lembro em 2001, a média era por volta de um livro por ano por habitante no Brasil. Então, cada habitante, Sim, cada brasileiro lia em média um livro por ano. Ler, não comprar, não presentear, não sim. ler, ler, Em ler. média, Em 2016, a média passou a ser 4,7. sim. É É um impressionante. crescimento impressionante. Assim, agora, se você coloca em perspectiva, na Argentina a média é 12 livros por ano por habitante. Não, mas aí assim, a gente estaria atrás de todos os Sim. países, não vale entrar nesse mérito. Não, tudo Mas bem, mas o o, crescimento é cre- muito grande. o E crescimento é muito assim, grande. teve um crescimento de educação, teve um crescimento de vários indicativos do Brasil, a custos pesados, né? A gente viu que foi caro fazer isso, mas foi um crescimento que era preciso. E o brasileiro lê cada vez mais. Sim, isso é É seguro dizer impressionante. isso. É seguro dizer isso, o brasileiro lê cada vez mais. Agora, outro dia eu fiz um tweet era isso. Às vezes ele não lê o que a gente quer que ele leia, né? Tudo bem, mas assim, o fato do cara estar lendo tem a ver com uma série de políticas governamentais que Uhum. estão ali em torno da educação, em torno de você criar um valor naquilo na leitura. E a própria valorização. O primeiro livreiro que existe, assim, que não é um livreiro em si, é o professor. É o Exatamente. cara O que vai. curador, né? O primeiro É o curador, primeiro talvez. curador. É o professor. E quando a gente teve, acho que uma geração meio perdida de professores que não liam, e agora a gente está voltando a ter pessoas que leem e que indicam e que se empolgam com leitura. E, é complicado. Se você não tiver um governo atuante, não só na questão de comprar livro das editoras e jogar em bibliotecas, mas o fato. Você estava falando um negócio muito interessante esses dias do sistema de Braille das bibliotecas, né, de São É, Paulo, a Biblioteca São Paulo, né? É uma Biblioteca biblioteca São que tem ali Paulo. no Carandiru, onde era antigo o presídio do Carandiru, tem uma biblioteca agora, né? E Uhum. ela é uma biblioteca de acessibilidade, então qualquer livro que tiver lá, você consegue converter em Braille. Se você quiser que eles convertam um livro que você tem na sua casa para Braille, eles convertem. Assim, ele é focado para acessibilidade. Então, isso é muito legal. E as bibliotecas de São Paulo, esse dia eu estava fazendo uma pesquisa. Eu terminei de ler aquele livro do Safran Foer, o Aqui Estou, ou Estou Uhum. Aqui, sei lá. E é um livro que tem, sei lá, um ano no máximo, nem isso. E ele está em dezenas de bibliotecas em São Paulo. Então, por mais que a livraria acabe, você ainda teria as bibliotecas. Só que tem um porém. O governo ele compra os livros, a parte de comprar ele está fazendo. O que ele não está fazendo é a parte de incentivar a pessoa a ir para a biblioteca. Da mesma forma que a livraria precisa ter mais eventos, mais lançamentos, as bibliotecas, principalmente as de bairro, teriam que ter cada vez mais eventos, cada vez É. mais coisas acontecendo nela. Então a gente entra numa questão que é mais além assim, da biblioteca, ser a teoria da ação cultural, né? O Teixeira Coelho Sim, é um pesquisador brasileiro importante de comunicação e tal. Ele fala muito disso, da ação cultural, que a biblioteca precisa promover coisas de ação cultural para atrair o público leitor para dentro da biblioteca. A biblioteca não é só um espaço de armazenamento de livros, de empréstimo de livros, mas é um espaço de cultura, de entendimento, de aprendizado. É um lugar que tem que ter gente dentro para existir, para justificar. Ela não é um HD, não é um repositório, ela é um lugar que acontece, as coisas acontecem. Mas é, a gente tá acabando tergiversando do tema, né? sim. Saindo um pouco da É, livraria e indo pra biblioteca. mas é que assim, é que eu queria falar um pouco do que vai acontecer. O que vai acontecer assim, é só a gente jogar umas ideias do que pode acontecer nos próximos anos com esse governo que ele é muito. Eu não vou dizer que ele é contra a cultura, porque é bobagem falar isso, mas a gente vê que é um governo muito mais tecnicista, assim, se for investir em ensino, vai investir em ensino técnico, Sim. e não só em nível federal, a gente tem em níveis estaduais e no legislativo, que é mais importante, uma,
uma fixação grande aí, que não vai ter esse incentivo cultural, aparentemente. E com as livrarias quebrando, como que vai ficar o livro nos próximos, sei lá, 4 anos? O que você imagina? Olha, cara, é difícil fazer exercício de futurologia, né? Não sei, porque. Não, um chute total, vamos Não, ver. eu vou analisar primeiro o cenário. A partir desse cenário de crise, de apagão, de coisa, a gente tem que ver quem que vai sobreviver primeiro, né? Quem Uhum, que vai sobreviver e como que vai estar em que grau de convalescência vão estar as pessoas que sobreviverem, né? Os editores sobreviverem. E eu acho que o PNLD literário, ele está aplicado. Eu acho que não vão suprimir ele. Eu acho que ele vai continuar existindo. A uhum, questão que eu acho é que os avaliadores do MEC que vão fazer e os lugares que vão ser vão refletir essa mentalidade tecnicista que esse governo sim. novo está propondo. Assim. Então eu acho que vai ser de novo um duro golpe, assim, mas a gente está preparado para apanhar. Sim. O editor está preparado para apanhar, assim. A gente tem que saber a hora de revidar, de fazer ações que a gente vai ter que promover para as pessoas continuem a ler, para nossos livros continuem chegando nas pessoas. A gente vai ter que se fortalecer como entidades, como parceiros, organizar mais feiras, organizar sarais e eventos e saraus e eventos e tudo que for possível para vender os nossos livros, mas não só para vender os nossos livros, para expor a nossa cultura. Quem sabe a gente consegue combater esse tipo de mentalidade, né? É, Mas assim, é muito difícil, porque até agora a gente tem convicções do que vai acontecer. Não tem, a gente não tem ainda, a gente tem evidências, mas a gente nada aconteceu, né? é, Nada aconteceu no plano governamental. O que a gente sabe que está acontecendo no plano mercadológico e é muito assustador isso aí, né? porque assim, olhando, sinceramente, eu não consigo ver Saraiva e Cultura prosseguindo. Elas vão ter uma morte ou mais lenta ou mais rápida, ou mais desastrosa ou menos desastrosa, mas eu não vejo futuro para essas duas empresas. Então, a livraria em si, ela ainda tem que continuar existindo, ou a grande editora vai conseguir sobreviver só fazendo eventos. Eu acho que a livraria em si tem que continuar existindo, tem que ter, porque não dá para a editora ser livreiro também. Quantas livrarias não tem? Tem mais editora do que livraria no Brasil hoje em dia. Sim. Não só de bandeiras de livrarias, mas de unidades de livraria mesmo. Uhum. E não é tipo uma mais, sei lá, se, se existirem 3 mil editoras no Brasil é pouco, se existirem 1.000 livrarias no Brasil é muito. Sim. É nessa ordem de grandeza. Bom, eu acho que a gente já falou aí tudo que daria para falar, né? Você tem mais alguma coisa sobre o tema para fechar? Eu queria pedir para quem estiver ouvindo fazer um esforço para comprar livros de pequenas editoras, ir atrás de coisas, ajudar mesmo, né? A questão não é outra palavra agora, né? A gente sempre fala, tipo, não compra meu livro porque você te ajudar, compra porque você gosta. Hoje em dia a gente quer que compre o livro para ajudar, para dar uma força mesmo, que todo mundo precisando. Não só meu, mas dos meus Sim. colegas, da Zarabatana, do Cláudio, meu amigo, do Marsupial, do Lúcio, da Sim. Vineta, Mesmo as aparentemente grandes, como a JVC, ou ainda, tipo, intrínseca, mesmo na intrínseca da sim, companhia. Compre livros e presenteie as pessoas no Natal com livros e dê uma força aí, porque a gente vai precisar. sim. Aliás, eu esqueci de falar isso, né? Tem uma carta aberta ao público do Schwartz, que é o presidente da Companhia das Letras, né? O fundador, né? Da família fundadora. E ele falou exatamente isso. É, no Natal, para as pessoas comprarem livros, darem livros. E o mais curioso é que ele fala assim, para comprar os livros das editoras médias e pequenas, porque a companhia vai continuar sobrevivendo. Ele deu um sinal
que eles têm fôlego para sobreviver, mas ele acha que as pequenas e médias estão em risco sério. Sim. E ele acha importante. Isso é uma visão muito bonita, né? É. Isso E, só um editor mesmo para ter uma visão assim tão bonita de que você tem que ter o seu concorrente, né? então, de novo, assim, né? Como eu falei lá no começo, não necessariamente é um concorrente, né? Um outro Sim, editor. sim, E a gente tem de todas as editoras existem mais editoras, cada vez mais a gente tem diversidade de pensamento. sim, Faz parte da nossa missão como editores, e todos os editores, de qualquer orientação política, ideológica, todo mundo quer ter diversidade de pensamento. Então é uma sim. coisa assim, a gente quer que exista e quer continuar existindo. Eu não quero continuar existindo sozinho, eu quero continuar existindo com meus colegas. Então, por isso a gente faz esse esforço conjunto. Né? Bom, bem legal. Bom, valeu aí, Guilherme, por falar com a gente. Quem está assistindo no YouTube esse vídeo, eu estou fazendo uma pintura de um jabuti. O jabuti em homenagem ao prêmio Jabuti da Câmara CBL. Brasileira de Livros, que tem anualmente aí, é o prêmio mais importante do mercado livreiro. E é isso. Obrigado aí, Guilherme. Comprem livros das Beleza. editoras pequenas, comprem livros da Balão. Eu agradeço a todo mundo que E ficou ouvindo a gente por uma hora. sim, sim. E deixem seus comentários e mandem suas mensagens e a gente vai conversando aí com vocês. E logo mais o Guilherme volta em outros vídeos para a gente voltar a falar sobre a formação de um editor e todas essas coisas. Valeu, até mais. Até mais.